dia 15 de outubro, dia do professor, dia de homenagear o profissional dos profissionais, daquele que ensina a ser quem somos. Para comemorar esta data, o município de Guaíra, por intermédio da Secretaria de Educação, produziu um vídeo com o objetivo de homenagear todo o sistema de educação. Para isso, foi realizado um café da manhã na data do dia 5 de outubro no Hotel Deville, onde um profissional de cada setor da educação municipal estivesse representando toda a sua classe. Nessa entrevista, os profissionais contaram um pouco de suas memórias enquanto profissionais da educação. Esse vídeo terá dois momentos. A história dos representantes de cada segmento e no outro, surpresa! Vocês verão em breve aqui nas redes sociais do município. Queremos que todos os educadores, seja diretores, professores, secretários, coordenadores, motoristas, merendeiras, zeladoras, sintam-se abraçados, pois a sociedade guairense é extremamente grata a todos vocês, por cada momento que vocês dedicam a ensinar, a cuidar e amar as crianças que formam o futuro. Vocês são peças fundamentais para a formação dos profissionais e também do ser humano. Obrigada e parabéns pelo dia de vocês. Eu sou Ana Lúcia Albuquerque, professora do município de Guaíra. A minha formação é magistério, pedagogia e também tem algumas pós na área da educação especial. Sou professora há 28 anos e me considero uma professora alfabetizadora, porque eu gosto muito de alfabetizar. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula foi assim, uma sensação de você estar na frente dos alunos e pensar, e agora? É uma turma que depende totalmente de mim. Mas é uma sensação, Cíntia, que não é só no primeiro dia. Eu penso assim, são todos os dias que você entra numa sala, você tem um grande desafio. Só que aquele tempo eu estava começando. E hoje eu também começo todos os dias, mas eu me sinto assim mais preparada, bem mais preparada que antes. Quando você entra numa sala, você olha para o aluno olha para você e você não sabe o que passa no mundo dele. Quando ele vem te mostrar um dentinho que está caindo, quando ele vem pedir para você, ele diz que acabou a linha do caderno, que acabou a folha e você vai ensinando que ele tem que virar a folha, que tem uma linha embaixo, que o dentinho vai cair porque ele está com 6, 7 anos e nessa fase os dentinhos caem, mas que você, além de todo esse trabalho de ensinar algumas coisas pessoais para ele, você tem que ensinar o seu conteúdo. Então é uma relação que vai amadurecendo com o tempo e que vai fazendo você ficar apaixonada por ele. E eu vou dizer algo que acho que todo professor diz ao final do ano e ao começo. Quando você pega uma turma, você se apaixona por ela e no final do ano você tem que deixá-la. Aí quando chega o próximo ano, você olha para a sala ao lado e vê a tua turma com outra professora. Te dá aquele aperto no coração que parece que estão assim, levando seus alunos embora. E quando você passa perto da sala da nova professora, eles dão um tchauzinho para você. E logo eles já se apaixonam por ela. E dá a sensação que a gente ficou esquecida. Mas a nova turma começa a se apaixonar pela gente e nós nos apaixonamos pela nova turma. E aí começa aquela relação. E eu acho assim que a afetividade vem em primeiro lugar. Não tem como ensinar conteúdos sem estar afetivamente ligada e apaixonada pelos alunos. E eu sou uma professora assim, muito apaixonada. Entende? O tempo inteiro é apaixonada, até nas brigas, nas chamadas de atenção. Você diz, olha, a professora está aqui chamando sua atenção, mas porque ela te ama, tá? Ela quer que você aprenda, que você seja um bom aluno e que você tenha muito conhecimento. Meu nome é Cleusa Maria Moça Garcia, exerço a função de secretária escolar na Escola Municipal Duque de Caxias. Eu estou na educação há 3 décadas, 30 anos. E como secretária escolar, hoje até é uma profissão extinta, porque hoje é administrativo, eu vi que ali eu seria feliz e teria certeza que eu gostaria de fazer aquilo que eu estava fazendo. Deixei muitas oportunidades passar,
tive oportunidade de outras profissões, mas me identifiquei com essa papelada, com a vida das crianças, com a participação da comunidade escolar, inserida naquele meio onde eu passava por diversas crianças, conhecia diversas crianças, e também a papelada em si, onde eu guardo com muito carinho da vida das crianças, que hoje são cidadãos aí conscientes, e eu, naquele conjunto, eu fui me identificando. Comecei com a máquina de escrever, dentro da minha profissão, máquina de escrever, do mimeógrafo, e fui me adaptando aos novos métodos. E hoje estamos aí, completamente diferente do que há 25, 30 anos atrás. Dentro de uma escola, a gente não lida somente com os papéis, eu lido com o ser humano, com vidas, então para mim é uma grande satisfação. Meu nome é Sônia Maria Martins Ketterer, tenho 63 anos, minha formação magistério, pedagogia, matemática, administração de empresa e pós-graduada em gestão escolar e supervisão do ensino. Estou há 35 anos na educação. Minha primeira experiência dentro da educação se deu por um sonho que eu sempre tive. Eu perdi meu pai muito cedo, então o estudo foi a minha porta de entrada para viver o meu sonho. Então eu comecei a estudar e já enfrentei uma sala de primeira série na época, maravilhosa, com 30 e poucos alunos, sem nenhuma experiência. As crianças iam, primeiro momento, sem pré, sem nada. E foi uma experiência muito grande, muito boa. Eu senti, assim, uma responsabilidade tão grande em cima de mim, que tomava conta de mim, que no primeiro momento eu perdi até a voz. Porque eu sabia que com 30 e poucos alunos eu tinha que dar conta deles, por ser alfabetização, lendo, escrevendo, interpretando textos, aquilo que eles liam, e foi um grande desafio. O primeiro momento foi bem difícil, com certeza. Perdi várias noites de sono, finais de semana eu me dedicava o máximo para levar novidades para os meus alunos e despertar neles a vontade de aprender. Então eu tentava conquistar os meus alunos de todas as formas. O meu primeiro salário foi para comprar coisas para os meus alunos, bonequinha, carrinho. Eu criava vários recursos para chamar a atenção deles, para mim, para eles terem vontade de aprender, porque essa foi uma das dificuldades, mas também eu vi que surtiu muito efeito, porque o professor, por si próprio, só por si, não faz nada. Se o aluno não for despertado para ter aquela vontade, aquele desejo em aprender, o aprendizado não acontece. Então, não basta só o professor querer, ele tem que cativar o aluno, despertar nele a vontade e o desejo. A hora que o professor conquista esse aluno, os dois caminham junto para o sucesso. Eu sou Maria Carmela Louveira de Oliveira, estou na educação há 45 anos, trabalho atualmente na Escola Tancredo Neves como professora de 5º ano. A princípio, quando eu era criança, meu sonho era ser professora. Depois, quando eu fui vendo como que os professores sofriam, tinham grandes problemas dentro de sala de aula, daí eu falei, não quero ser professora não. Mas meu pai já tinha pescado aquela ideia lá de que eu queria ser professora. E lá no sítio, onde que a gente tinha terras, abriu uma escola. E essa escola tinha professores e uma das professoras estava indo embora. E daí abriu essa vaga. Eu tinha recém terminado a 8ª série.
Aí meu pai falou, você vai ser professora naquela escola. Foi um choreiro danado, porque eu falei, meu Deus, como que eu vou ser professora se eu não tenho formação nenhuma para isso? Aí meu pai falou, não, você vai sim, amanhã eu vou te levar lá para você conversar com a secretária de educação, ela vai fazer uma entrevista com você e você já vai começar a trabalhar. E foi assim então que eu comecei. Aí falei, acho que é isso que eu quero mesmo. Aí continuei. Passou mais algum tempo, mudamos para a cidade. Em 92 eu mudei para a cidade e aí fui trabalhar no Costa e Silva, como professora. Trabalhando lá, daqui a pouco a diretora precisou se ausentar, aconteceu um problema lá com ela, ela precisou se ausentar e me ofereceram a direção da escola. Encarei a direção, aí fiquei lá 10 anos como diretora daquela escola. Depois saindo de lá, eu só saí de lá porque fiquei viúva, daí eu tive que mudar de casa, ficou mais distante da escola também. E aí eu fui morar perto do Duque de Caxias. Aí resolvi então falar, vou trabalhar numa escola mais próximo de casa. Aí fui pro Duque. Entrei lá como professora de artes. Tinha todas as turmas, eu era professora de artes de todas as turmas. Acho que trabalhei uns 2 anos, 1 ano só, não me lembro direito, como professora de artes. Daí a diretora saiu também, porque ela assumiu um cargo no estado, aí me ofereceram a direção. E eu entrei na direção do Duque de Caxias, trabalhei aquele ano, depois participei de eleições, né? Fui eleita 2 vezes. E lá fiquei mais 5 anos como diretora. Depois eu resolvi me aposentar. Vamos parar de trabalhar, mas eu não queria parar de trabalhar o tempo todo, eu queria parar só meio período. Porque eu achava que eu ficar parada em casa ia fazer uma falta danada. Eu ter alguma coisa para fazer, sempre acostumada no agito, né? Aí parei, não foi legal ter parado não. Fiquei 4 anos parada, mas daí eu entrei na justiça com o direito de voltar a trabalhar. E eu consegui esse direito. Em 2015, no final de 2015, me convidaram a voltar a trabalhar, né? Porque eu ganho na justiça o direito. Eu falei, mas eu volto mesmo. E voltei, aí não com os 2 períodos, bem como eu gostaria. Um período só, pegando sala de aula. Aí escolhi a Escola Tancredo Neves. Estou gostando muito de trabalhar lá, eu estou me realizando na profissão. Gosto muito de 5º ano, as séries finais para mim são as que eu melhor me adapto, né? Gosto de trabalhar com eles, eu acho assim que eu estou me realizando como professora. Que eu trabalhei 15 anos da direção e como professora agora que eu estou sentindo mesmo a questão de ser professora ali, com toda a bagagem que eu adquiri durante todo esse tempo, né? Eu estou conseguindo assim fazer fazer um bom trabalho, eu acredito. Eu falo assim, acho que agora eu estou com 62 anos, né? Não tem medo de falar isso não, porque eu acho que é uma vitória a gente chegar nessa idade. E eu assim, se eu conseguir, tempo que eu conseguir ficar na escola, que Deus me dê a oportunidade e eu tiver saúde para isso, eu vou continuar realizando esse trabalho, se for possível. Amo o que faço. Meu nome é Lúcia Santos de Souza da Silva, tenho 62 anos, trabalho na educação 38, 27 no ERIC e 11 no Amália Flores. Fiquei 2 anos na cozinha, depois voltei para a limpeza novamente. Porque muitas vezes as mães, que nem aconteceu comigo quando eu tinha os meus pequenos, né? Tinha que deixar na escola para trabalhar, né? Então, muitas mães fazem isso. Então, ali, falta da mãe naquele momento, então a gente tem que fazer um pouco o papel de mãe, né? Que sempre eu falo, a escola é a segunda casa da gente, que a gente convive mais com os colegas de serviço e com as crianças do que com a própria família. Porque a gente passa 8 horas junto com eles, né? Antigamente, a gente podia, se por exemplo, precisasse dar um banho neles, porque antigamente era bem difícil, no começo, né? Não tinha chuveiro, daí nós pegava aquelas crianças que muitas vezes, né, que faziam necessidade e a gente tinha que dar um jeito, né?
Daí nós levava eles, dava banho, depois que dava banho, levava na casa. A gente levava eles pro dentista, tudo de a pé isso aí. Pegava aquelas crianças, que nem lá do Eric, eu pegava 5, 8 crianças e ia levar lá no Roosevelt, porque os dentistas atendiam lá. Muitas vezes no postão, que a gente fala, o postão velho, aquele primeiro posto, né? Então a gente levava eles, quando eles passavam mal na sala de aula, ali na escola, a gente levava eles para o médico, pegava um motorista, chamava o motorista de saúde e pegava, eu ia, né? Porque o professor não podia sair da sala de aula. Né? Daí eu levava ele lá no Hospital São Lucas, com o Dr. Sidney. Então a gente fazia essa parte. Hoje não pode mais, né? Porque mudou tudo, né? As leis, né? Meu nome é Maria Aparecida de Oliveira Schubach, tenho 57 anos, trabalho no CMEI Mário Ferraz e com criança na área de educação trabalho há 21 anos. Sou formada em pedagogia e pós-graduada em educação física, psicomotricidade e ludicidade. Tem um período, eu comecei em 82, no Lar São Francisco de Assis. Aí eu trabalhei 12 anos, depois saí, fui para a área de padaria, nada a ver, mas o amor era tão grande que voltei. Voltei, sou atendente de creche, né? E fiz o concurso em 2010, passei e estou atuando. Agora fiz o concurso de novo, 2019, na área de educação infantil, que é a minha área preferida. E agora estou esperando ser chamada aí, que está bem próximo. O que mais marcava, principalmente no começo ali, época de colônia de férias das crianças, que era maravilhoso, né? Aquele tanto de criança. É uma área bastante grande, né? Tinha uns bosques, então era maravilhoso você brincar com as crianças, tinha tudo, você chegava, cantava o hino nacional, daí já começava as atividades, né? E então foi uma época que marcou bastante. E também tinha, assim, concursos de tapetes para fazer, vinha na praça, e as crianças escolhiam os pedacinhos, assim, fazia com serragem, aquelas coisas todas, né? Então era tão gostoso essas épocas, assim, tinha mais contato, de fazer coisas diferentes ao ar livre, né? Hoje é mais complicado para sair com as crianças, assim. Antes você fazia uma filinha indiana e levava 30 de uma vez, né? Parece que eles iam assim, agora com 12 já, o tempo vai passando, as crianças, né, já vai ficando diferente, né? Então, mas essas épocas que eu mais lembro, assim, que marcaram mais. As crianças chegam assim, né, que nem berçário, eles chegam, eu cuidei de crianças bem pequenas, de 1 ano e meio a 2 anos. Então eles chegam toda pegada com a mãezinha, né? Então você é a segunda mãe deles. Aí você passa todo aquele afeto, aquele carinho que você estava passando com um filho seu, né? Então você passa para eles. Eles se apegam de um jeito que eles te chamam de mãe. Então eles agarram você, chegam e choram para ficar, porque estão no colo da mãe e a gente vai pegar. E depois choram porque não querem que a mãe quer ficar com você. Então, assim, é muito gostoso. Eu adoro o que eu faço e quero morrer fazendo isso. Meu nome é Eliane de Oliveira Ferreira Dias. Eu atuo na educação há 28 anos e meio. Sou formada em pedagogia e tenho pós-graduação em educação especial. Tudo começou assim com a minha madrinha. Minha madrinha era professora, né? E eu sempre via ela, né, correndo para a escola e tal, né? Aquela loucura da vai e volta, e era aluno, e era aqueles trabalhos que ela preparava, a aula que ela preparava, né? E daí eu brincava muito com a minha irmã e a minha prima, que era menor, de escolinha. Desde pequena, brincava de escolinha. Então, meu sonho era ser professora, né? Então, dali eu fui construindo, montando aquele sonho, né? Aquela vontade, o desejo de ser professora, né? E um dia veio o magistério, falei, vou fazer. Saí do ensino médio, eu tinha o magistério, né? Aí eu falei, não, é agora, né? Vou fazer o magistério e vou ser professora. E a minha primeira experiência foi assim, que você entra, você tá praticamente crua, assim, né? Porque você
dar de encontro com aquelas crianças, né? Fala, meu Deus, é agora, né? É agora que eu vou. Mas aquele negócio ele saiu tão natural, tão que já era mesmo ali para ser, né, professora, né? Que eu fui trabalhando e montando ali, né, o dia a dia com as crianças, né, colaborando com elas, ajudando, ensinando. Na entrada eu falei assim, meu Deus, é bastante criança, eu tenho que ajudar, né? Vou acolher aquele sentimento de amor, né, ao próximo, né? De ajuda, de acolhimento, né? E na saída eu falei assim, eu quero voltar. Quero voltar, é isso que eu quero. Gostei, amei o que eu fiz hoje, o meu trabalho, né? Era de gratidão mesmo por estar ali junto com aquelas crianças. Meu nome é Sueli Vicente Rodrigues de Paula, eu tenho 45 anos, estou na educação como professora há 25 anos. Eu sou formada em pedagogia e fiz a especialização em educação infantil e depois fiz uma outra especialização em educação especial e inclusiva. Eu fui ser professora mais pelo sonho da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa humilde que não teve oportunidade de estudar porque na época os pais não deixavam as filhas moças estudarem. Então, minhas outras irmãs também não tiveram oportunidade de estudar. E como quando ela teve ela já tinha uma idade avançada e ela resolveu investir em mim. Ela era viúva, então daí ela resolveu investir em mim na educação, né? A minha mãe morava no Paraguai e eu ficava para cá estudando, morando com os meus irmãos. Morei em Foz, em Cruzeiro do Oeste, para poder estudar. Quando eu fui para quarta série, na época que hoje é o 5º ano, minha mãe resolveu comprar uma casa aqui para ela poder ficar próxima de mim. E daí eu vim e comecei a trabalhar na escola em que eu atuo hoje, há 24 anos. E daí a minha mãe, sempre ela tinha aquele desejo, e ela não era alfabetizada. E eu queria aprender a estudar, a ser professora para poder ensinar minha mãe. Então eu comecei a fazer o magistério, né, e a gente já começou a assim, ajudar a mãe, só que com aquelas dificuldades. E com o tempo, quando eu me formei, eu passei no PSS, comecei a dar aula, mas o sonho da minha mãe era ver eu concursada e professora, né? E minha mãe realizou esse sonho. Eu passei no concurso, aí em março a gente estava mexendo com a documentação para eu poder, né, me efetivar como professora. Ela correu atrás da documentação tudo comigo, só que a minha mãe não viu eu tomar posse. Mas ela viu o sonho dela ser realizado, que era da filha ter passado no concurso. Então isso eu tenho muito comigo, que a gente não pode desistir dos sonhos da gente, né? Eu tive a minha mãe que sonhou por mim. E eu corri atrás de uma profissão que eu também gostava. E hoje eu me sinto realizada. Além de realizar o sonho da minha mãe, eu posso realizar o sonho de outras pessoas, ajudando outras pessoas. Porque não é porque a gente, às vezes, não tem condições, é que a gente tem que desistir dos sonhos da gente. A gente tem que correr atrás e lutar atrás daquilo que a gente quer e sempre tentando ajudar as pessoas, não passar por cima das pessoas. E o melhor de tudo é que eu trabalho na comunidade em que eu moro, né, que eu estudei e eu conheço a realidade deles. Então, assim, são 24 anos que eu conheço todos os meus alunos, a gente conhece a maioria das famílias, a gente sabe qual que é a dificuldade que eles enfrentam, para a gente poder trabalhar com eles, né, com amor, com respeito, porque todos nós temos o direito à educação. Meu nome é Vilma Silva Ramos de Paulo, tenho 48 anos, estou na educação já há 16 anos, ali trabalhando na Escola João Ambrósio, mas já fui merendeira antes, no ano de 91. Eu trabalhei no sítio, né, na escola rural lá, do sítio dos Italianos, na Prudente de Moraes. É muito prazeroso, né? Eu, assim, nossa, eu fico, assim, realizada. Principalmente, assim, quando eles comem, vêm, falam: ai, tia, sua comida é muito boa.
ensina a minha mãe, dá uma receita para minha mãe, eu vou falar para minha mãe vir aqui, você ensina ela. Ou quando até mesmo as mães vêm até a escola, né, e fala, como que você faz o feijão, o que você coloca no feijão, porque em casa a pessoa não come feijão e aqui na escola diz que o feijão é uma delícia. Então, assim, eu acho muito prazeroso. Ixi, e as crianças, eles são muito sinceros, né? Quando eles chegam e falam assim, tia, tá uma delícia, não é para te agradar, é porque eles são, nossa, é demais. Eu falo assim, eu amo fazer o que eu faço. E teve um aluninho, uma época, que ele queria ficar na cozinha. Então ele fugia da salinha dele e vinha, tia, eu não quero ficar lá, eu quero ficar aqui com você. E a gente passava a mão na cabeça, né, colocava uma banquetinha e deixava ele lá. Todos os dias quase era assim. Até um dia que a diretora já fazia ali uns 4, 5 dias que ele estava todo dia fazendo isso. A diretora veio e falou, chegou e viu e falou, eu não acredito que essa criança está aqui dentro da cozinha. Tadinho, ele estava chorando, ele quer ficar aqui. Aí ela falou, não, você não pode ficar aqui. E aí que ele chorou muito, que ele queria ficar lá com nós na cozinha. Então, assim, hoje ele já é emoção, né? Mas sempre quando eu vejo ele, eu lembro disso, dessa história. Meu nome é Alice Cecília Baques. Eu sou professora da rede municipal já há 26 anos. Eu não tinha sonho de ser professora. Eu tinha um sonho muito diferente. Eu queria ser Polícia Federal. Mas eu procurava me informar sobre concurso da polícia e eu não tinha estudo suficiente. Aí resolvi concluir os estudos na época do 2º grau. Quem tinha 2º grau tinha concluído o estudo, não era? E aí eu fui concluir os estudos para ser da Polícia Federal. O meu sonho era usar aquele colete preto com aquelas letras douradas, né? Aí nós éramos lá da Eletrosul, daí o meu marido veio, fez a matrícula. Daí ele viu aquele monte de molecada no Roosevelt, ele falou, deixa a minha mulher estudar aqui no meio, não. Voltou, não fez a matrícula. Passados uns dias eu insisti, eu preciso estudar, eu quero fazer concurso para a polícia. Ele veio de novo, fez a matrícula dele. Aí alguém falou no magistério, que era uma sala que só tinha mulheres. Ele me matriculou no magistério. Quando ele chegou lá, que ele me falou, eu falei, não, não é verdade. Eu, magistério, sendo que eu batia nas minhas filhas para fazer as tarefas e não tinha paciência. Aí tá, mas vamos estudar. Comecei a fazer o magistério. No primeiro ano, a professora Marta trabalhava psicologia com a gente, a professora Marta Soares. E daí ela perguntava por que a gente estava ali, né? Qual que era o sonho da gente. E eu falava, não, eu não quero ser professora, eu só quero concluir meus estudos. Concluir, né? E eu quero ser da polícia. Aí tá, passou. A professora Márcia Hort, na época, incentivava a gente já começar a trabalhar, porque naquele tempo a gente podia trabalhar sem concurso, quem quisesse dar aula, faltavam muitos professores, né? E eu já tinha, inclusive, várias colegas que davam aula, mesmo no primeiro ano de magistério. Mas eu não queria. Até que chegou a época dos estágios. Aí eu fui fazer estágio. Eu lembro que eu fiz estágio com a professora Geralda Finada, que faleceu, está com poucos dias. Fiz estágio na sala da Roseli Altman, que hoje é minha coordenadora. Mas eu achei aquilo tão legal, elas trabalhavam assim com tanta calma, com tanto carinho com aquelas crianças ficavam assim. Falei, nossa, que interessante isso, né? E por que não? Talvez, né, eu ajudando essas crianças, o pouco que eu sei, eu passar para elas, nossa, ia ser legal. Aí eu cheguei na escola e comentei com a professora Marta. Ela falou, nossa, Alice, que coisa maravilhosa. Aí tá, já passei. No outro ano, passei a gostar, né? Comecei a enxergar com outros olhos aquilo, tudo. Parece assim que abaixou um espírito de professor em mim e comecei a ver com outros olhos. Quando foi no ano seguinte, eu já fiz o teste seletivo e comecei a trabalhar, mesmo sem terminar o magistério. E assim estou até hoje, trabalhando o dia inteiro, né? E hoje eu
posso dizer que me realizei. Não era um sonho. Sonho quando finalmente eu terminei os meus estudos, eu já não tinha mais idade para fazer concurso. Aquele meu sonho não era para se realizar. Eu acho que meu destino era ser professora mesmo. Meu nome é Vanderlei de Souza Martins, tenho 37 anos e estou há um pouco mais de 10 anos na educação e trabalho como motorista. Os momentos mais marcantes são os privilégios de levar os alunos, né, que estão nas áreas rurais, são mais afastados do município, né, tendo o privilégio de levar eles até uma instituição de ensino para que eles tenham um bom aprendizado. Sim, engraçado que às vezes você chega para embarcar aluno, aí vem um engraçadinho, pega e vai entrar no ônibus, ele coloca o sapato ali na escada e não entra, entendeu? Tipo assim, ele finge que vai entrar e não entra. Essa é uma das situações que às vezes deixa você com raiva, mas às vezes você fica engraçado, porque é coisa de criança, né? A gente tem que escolher o que a gente escolheu na vida para fazer, né? Às vezes você gosta de fazer determinado assunto, você não pode ficar naquela profissão. Você tem que escolher outra profissão, você não acaba gostando. Até, no entanto, há poucos dias a Fran me passou que a gente poderia escolher, né, a trocar de secretaria, né? Muitos dos motoristas aqui, que eu estou representando eles aqui, no momento não escolheu ficar na educação, né? Então, porque gostam da profissão. Levanta, não, ou chovendo, sol, chuva temporal, o que for. Tempo você tem que levantar e levar ele para os colégios. Então é o sentimento de cada um, gosta de fazer o que faz, gosta de ter aquele compromisso de levar eles, entendeu? É gratificante, é o que eu tenho para falar, que é gratificante. A gente poder levar as pessoas, né, para ter conhecimentos, para o ensino, né, propriamente dito, o que antigamente não tinha. Hoje, né, com a ascensão do município, com a compra de mais ônibus, né, nós temos a vantagem de buscar esses alunos em casa. Olá pessoal, é com muita alegria que hoje é um dia super especial para nós enquanto cidadão, enquanto população, enquanto alunos, enquanto professores, né? Eu acho que essa data é muito significativa, porque nós, nesse dia, comemoramos o Dia do Professor. E professor, muitas vezes, é confundido com aqueles que deveriam formar de verdade as nossas crianças, sobretudo, que isso é papel das nossas famílias. Mas nós não podemos esquecer do papel fundamental que tem um professor na vida das pessoas, que nos trazem as informações, os conhecimentos necessários para fazer a junção de vida com esses valores morais, éticos que a família transfere, e na escola isso é ainda reforçado, esses valores. Eu gostaria de terminar a minha fala de hoje dizendo o seguinte: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, porque o professor também precisa estar constantemente se qualificando, se aprimorando para passar os melhores conhecimentos a todas as nossas crianças, nossos jovens, né? Enfim, todas as pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, cabe a esta classe tão importante para a nossa sociedade. Parabéns pelo seu dia, professor. Um grande abraço a todos.